23 de abril de 1866. Paris. Comunicação particular Médium Sr. D. Instruções para a saúde do Sr. Allan Kardec. A saúde do Sr. Allan Kardec se enfraquecendo dia a dia em consequência de trabalhos excessivos aos quais não pode bastar, vejo-me na necessidade de lhe repetir de novo o que já lhe disse muitas vezes. Tendes necessidade de repouso. As forças humanas têm limites que o vosso desejo de ver progredir o ensinamento vos leva, frequentemente, a transgredi-los. Estais errado, porque, agindo assim, não apressareis a marcha da doutrina, mas arruinareis a vossa saúde e vos colocais na impossibilidade material de acabar a tarefa que viestes cumprir nesse mundo. A vossa enfermidade atual não é senão o resultado de um dispêndio incessante de forças vitais que não deixa à reparação o tempo de se fazer e de um aquecimento do sangue produzido pela falta absoluta de repouso. Nós vos sustentamos, sem dúvida, mas com a condição de que não desfaça o que nós fazemos. De que serve correr? Não vos foi dito muitas vezes que cada coisa virá a seu tempo, e que os espíritos encarregados do movimento das ideias saberiam fazer surgir as circunstâncias favoráveis quando o momento de agir chegasse? Quando cada espírita reúne as suas forças para a luta, pensais que seja do vosso dever esgotar as vossas? Não, em tudo deveis dar o exemplo e o vosso lugar estará em questão no momento do perigo. Que faríeis se o vosso corpo enfraquecido não permitisse mais ao vosso espírito servir-se das armas que a experiência e a revelação vos colocaram nas mãos? Crede-me, remetei para mais tarde as grandes obras destinadas a completar a obra esboçada nas vossas primeiras publicações, vossos trabalhos correntes e algumas pequenas brochuras urgentes têm com que absorver o vosso tempo e devem ser os únicos objetos de vossas preocupações atuais. Não vos falo somente em meu nome, sou aqui o delegado de todos esses espíritos que contribuíram tão poderosamente para a propagação do ensinamento pelas suas sábias instruções. Eles vos dizem, por meu intermédio, que esse retardamento que pensais nocivo ao futuro da doutrina é uma medida necessária em mais de um ponto de vista, seja porque certas questões não estão ainda completamente elucidadas, seja para preparar os espíritos para melhor assimilá-las. É necessário que outros tenham aplanado o terreno, que certas teorias tenham provado a sua insuficiência e feito um maior vazio. Em uma palavra, o momento não é oportuno. Poupai-vos, pois, porque, quando chegar o vosso tempo, todo o vosso vigor de corpo e de espírito vos será necessário. O Espiritismo foi, até aqui, o objeto de muitas diatribes. Ele provocou muitas tempestades? Credes que todo movimento seja apaziguado, que todos os ódios sejam acalmados e reduzidos à impotência? Desenganai-vos. O cadinho depurador ainda não rejeitou todas as impurezas. O futuro vos guarda outras provas e as últimas crises não serão as menos penosas para suportar. Sei que a vossa posição particular vos suscita uma multidão de trabalhos secundários que empregam a melhor parte de vosso tempo. Os pedidos de todas as espécies vos acabrunham e vos fazeis um dever satisfazê-los tanto quanto possível. Farei aqui o que, sem dúvida, não ousaríeis fazer vós mesmo, e dirigindo-me à generalidade dos espíritas, pedir-lhes-ei, no interesse do próprio espiritismo, vos poupar toda a sobrecarga de trabalho de natureza a absorver os instantes que deveis consagrar quase exclusivamente ao acabamento da obra. Se a vossa correspondência nisso sofrer um pouco, o ensinamento aí ganhará. Algumas vezes é necessário sacrificar as satisfações particulares ao interesse geral. É uma medida urgente que todos os adeptos sinceros saberão compreender e aprovar. A imensa correspondência que recebeis é para vós uma fonte preciosa de documentos e de ensinos. Esclarece-vos sobre a marcha verdadeira e os progressos reais da doutrina.
Nela auris, além disso, satisfações morais que mais de uma vez sustentaram a vossa coragem, vendo a adesão que as vossas ideias encontram em todos os pontos do globo. Sob esse aspecto, a superabundância é um bem e não um inconveniente, mas com a condição de secundar os vossos trabalhos e não de entravá-los, criando-vos um aumento de ocupações. Doutor Demelry. Bom senhor Demelry, eu vos agradeço pelos sábios conselhos. Graças à resolução que tomei de me fazer substituir, salvo os casos excepcionais, a correspondência corrente sofre pouco agora, e não sofrerá mais no futuro. Mas que fazer deste atraso de mais de 500 cartas que, apesar de toda a minha boa vontade, não pude chegar a colocar em dia? Resposta. É preciso, como se diz em termo de comércio, passá-las em bloco para a conta de lucros e perdas. Anunciando essa medida na revista, os vossos correspondentes terão a que se ligar, compreenderão a sua necessidade e a acharão, sobretudo, justificada pelos conselhos precedentes. Eu o repito, seria impossível que as coisas caminhassem por muito tempo como está. Todos a sofreriam, e a vossa saúde e a doutrina. É preciso, há necessidade de saber fazer os sacrifícios necessários. Tranquilo, doravante, sobre esse ponto, podereis vagar mais livremente em vossos trabalhos obrigatórios. Eis o que vos aconselha aquele que será sempre vosso amigo devotado. Demelry. Aceitando esse sábio conselho, pedimos aos nossos correspondentes com os quais estávamos há muito tempo em atraso, para aceitarem as nossas desculpas e os nossos lamentos por não ter podido responder com detalhes e como teríamos desejado as suas benevolentes cartas e de bem quererem aceitar coletivamente a expressão dos nossos sentimentos fraternais. 25 de abril de 1866. Paris. Resumo das comunicações dadas pelos senhores M e T em sonambulismo. Regeneração da humanidade. Os acontecimentos se precipitam com rapidez. Também não dizemos mais como outrora. Os tempos estão próximos. Dizemo-vos agora. Os tempos são chegados. Por estas palavras não entendeis um novo dilúvio, nenhum cataclismo, nenhum transtorno geral. Convulsões parciais do globo ocorrem em todas as épocas e se produzem ainda porque se ligam à sua constituição, mas esses não são os sinais dos tempos. No entanto, tudo o que está predito no Evangelho deve se cumprir e se cumpre neste momento, assim como o conhecereis mais tarde. Mas não tomeis os sinais anunciados senão como figuras, das quais é preciso apreender o espírito e não a letra. Todas as Escrituras encerram grandes verdades sob o véu da alegoria, e é porque os comentaristas se ligam à letra que se extraviaram. Falta-lhes a chave para delas compreenderem o verdadeiro sentido. Essa chave está nas descobertas da ciência e nas leis do mundo invisível que o Espiritismo vem nos revelar. Doravante, com a ajuda desses novos conhecimentos, o que era obscuro se tornará claro e inteligível. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão nunca invertidas. Não vereis, pois, nem milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural no sentido vulgar ligado a essas palavras. Não olheis para o céu para nele procurar os sinais precursores, porque nele nada vereis, e aqueles que vô-los anunciaram vos enganaram. Mas olhai ao redor de vós, entre os homens, será aí que os encontrareis. Não sentis como um vento que sopra sobre a terra e agita todos os espíritos? O mundo está numa espera e como tomado de um vago pressentimento da aproximação da tempestade. Não credes, no entanto, no fim do mundo material. A terra progrediu desde a sua transformação, deve progredir ainda e não ser destruída. Mas a humanidade chegou a um de seus períodos de transformação e a Terra vai se elevar na hierarquia dos mundos.
Não é, pois, o fim do mundo material que se prepara, mas o fim do mundo moral. É o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho e do fanatismo que desaba. Cada dia leva-lhe alguns resíduos. Tudo acabará para ele com a geração que dele se vai, e a geração nova elevará o novo edifício que as gerações seguintes consolidarão e completarão. De mundo de expiação, a terra está chamada a se tornar um dia um mundo feliz, e sua habitação será uma recompensa em lugar de ser uma punição. O reino do bem deve nela suceder ao reino do mal. Para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá, nesse momento, entre aqueles que a habitam. Aqueles que fazem o mal pelo mal, que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra, transformada dela serão excluídos, porque nela levariam de novo a perturbação e seriam um obstáculo ao progresso. Irão expiar o seu endurecimento em mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos e que terão por missão fazê-los avançar. Serão substituídos na terra por espíritos melhores, que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. A terra, dissemos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá igualmente, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Tudo se passará, pois, exteriormente, como de hábito, com esta única diferença, mas essa diferença é capital, de que uma parte dos espíritos que aí se encarnam nela não se encarnarão mais. Numa criança que nasça, em lugar de um espírito atrasado e levado ao mal, que nela estaria encarnado, será um espírito mais avançado e levado ao bem. Trata-se, pois, bem menos de uma nova geração corporal do que de uma nova geração de espíritos. Assim, aqueles que esperam ver as transformações se operarem por efeitos sobrenaturais e maravilhosos estarão decepcionados. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem. Colocados no ponto intermediário, assistis à partida de uma e à chegada da outra, e cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações, que sucedem uma à outra, têm ideias e objetivos muito opostos, pela natureza das disposições morais, mas sobretudo pelas disposições intuitivas e inatas, e fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. A nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas, o que é o sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. Ela não será composta exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. O que distingue, ao contrário, os espíritos atrasados é, primeiro, a revolta contra Deus, pela negação da providência e de todo o poder superior à humanidade. Depois, a propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternais do orgulho, do ódio, do ciúme, da cupidez, enfim, a predominância do apego para tudo o que é material. São esses vícios dos quais a terra deve ser purgada pelo afastamento daqueles que recusam se emendar, porque são incompatíveis com o reino da fraternidade e que os homens de bem sofrerão sempre pelo seu contato. A terra deles será libertada e os homens caminharão sem entraves para um futuro melhor que lhes está reservado nesse mundo, como o prêmio de seus esforços e de sua perseverança, esperando que uma depuração ainda mais completa lhes abra a entrada dos mundos superiores.
Por essa migração de espíritos, não é preciso entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados para mundos inferiores. Muitos cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo. A casca neles era pior do que o fundo. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maioria verá a coisa de maneira toda diferente do que quando vivos, assim como tendes disso numerosos exemplos. Nisso são ajudados pelos espíritos benevolentes que se interessam por eles e que se apressam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Pelas vossas preces e as vossas exortações, vós mesmos podeis contribuir para o seu adiantamento, porque há solidariedade perpétua entre os mortos e os viventes. Aqueles poderão, pois, retornar e nela serão felizes, porque isso será uma recompensa. Que importa o que foram e o que fizeram, se estão animados de melhores sentimentos? Longe de serem hostis à sociedade e ao progresso, serão auxiliares úteis, porque pertencerão à nova geração. Não haverá, pois, exclusão definitiva senão para os espíritos essencialmente rebeldes, aqueles que o orgulho e o egoísmo, mais do que a ignorância, tornaram surdos à voz do bem e da razão. Mas aqueles mesmos não estão votados a uma inferioridade perpétua, e um dia virá em que repudiarão o seu passado e abrirão os olhos à luz. Pedi, pois, por esses endurecidos, a fim de que se emendem enquanto ainda tem tempo, porque o dia da expiação se aproxima. Infelizmente, a maioria, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira, e sua resistência marcará o fim de seu reino por lutas terríveis. Em seu desvio, eles mesmos correrão para a sua perda, levarão a destruição que engendrará uma multidão de flagelos e de calamidades, de sorte que, sem o querer, apressarão o advento da era da renovação. E como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem numa proporção inaudita até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido um maior número de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. Estão aí os verdadeiros sinais dos tempos, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que sejam em nada derrogadas as leis da natureza. No entanto, através da nuvem sombria que vos envolve e no seio da qual ronca a tempestade, já vedes despontar os primeiros raios da Era Nova. A fraternidade põe os seus fundamentos sobre todos os pontos do globo e os povos se estendem as mãos. A barbárie se familiariza ao contato da civilização. Os preconceitos de raça e de seitas que fizeram verter ondas de sangue se extinguem. O fanatismo, a intolerância perdem terreno, ao passo que a liberdade de consciência se introduz nos costumes e se tornam direito. Por toda parte as ideias fermentam. Vê-se o mal e se tentam remédios, mas muitos caminham sem bússola e se desviam nas utopias. O mundo está num imenso trabalho de criação que irá durar um século. Nesse trabalho ainda confuso, vê-se, entretanto, dominar uma tendência para um objetivo: o da unidade e da uniformidade que predispõe à fraternidade. Vide nota explicativa da editora no final do livro. Ainda aí estão os sinais dos tempos, mas, ao passo que os outros são os da agonia do passado, estes últimos são os primeiros vagidos da criança que nasce, os precursores da aurora que o século próximo verá erguer-se, porque então a nova geração estará em toda a sua força. Tanto a fisionomia do século XIX difere da do século XVIII em certos pontos de vista, tanto a do 20º século será diferente do 19º em outros pontos de vista. Um dos caracteres distintivos da nova geração será a fé inata. Não a fé exclusiva e cega que divide os homens, mas a fé raciocinada que esclarece e fortalece, que os une e os confunde num comum sentimento de amor a Deus e ao próximo.
Com a geração que se extingue desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo, igualmente contrários ao progresso moral e social. O Espiritismo é o caminho que conduz à renovação, porque arruína os dois maiores obstáculos que a ele se opõem, a incredulidade e o fanatismo. Desenvolve todos os sentimentos e todas as ideias que correspondem aos objetivos da nova geração. Por isso é como inato e no estado de intuição no coração de seus representantes. A nova era vê-lo-á, pois, aumentar e prosperar pela própria força das coisas. Tornar-se-á a base de todas as crenças, o ponto de apoio de todas as instituições. Mas daqui até lá, quantas lutas terá ainda que sustentar contra os seus dois maiores inimigos, a incredulidade e o fanatismo, coisa bizarra, se dão as mãos para abatê-lo. Pressentem seu futuro e sua ruína. É por isso que o temem, porque o veem já plantar sobre as ruínas do velho mundo egoísta a bandeira que deve reunir todos os povos. Na divina máxima, fora da caridade não há salvação, leem a sua própria condenação, porque é o símbolo da nova aliança fraternal proclamada pelo Cristo. Mostra-se a eles como as palavras fatais do festim de Baltazar. E, todavia, essa máxima deveriam bendizê-la, porque ela lhes garante de todas as represálias da parte daqueles que perseguem. Mas não, uma força cega os impele a rejeitar o que somente poderia salvá-los. Que poderão contra o ascendente da opinião que os repudia? O Espiritismo sairá triunfante da luta, disso não duvideis, porque está nas leis da natureza, e por isso mesmo é imperecível. Vede por qual multidão de meios a ideia se difunde e penetra por toda parte. Crede bem que esses meios não são fortuitos, mas providenciais. O que, à primeira vista, pareceria dever-lhe prejudicar é precisamente o que ajuda a sua propagação. Logo ver-se-á surgirem os lutadores altamente devotados entre os mais consideráveis e os mais reputados, que o apoiarão com a autoridade de seu nome e de seu exemplo, e imporão silêncio aos seus detratores, porque não se ousará mais tratá-los de loucos. Esses homens estudam no silêncio e se mostrarão quando o momento propício chegar. Até lá, é útil que se mantenham à parte. Logo também vereis as artes nele aurir como numa mina fecunda e traduzir seus pensamentos e os horizontes que descobrem pela pintura, pela música, pela poesia e pela literatura. Foi-vos dito que haveria um dia uma arte espírita, como houve a arte pagã e a arte cristã, e é uma grande verdade, porque os maiores gênios nele se inspirarão. Logo vereis os seus primeiros esboços, e mais tarde tomará o lugar que deve ter. Espíritas, o futuro é vosso e de todos os homens de coração e de devotamento. Não temais os obstáculos, porque não há nenhum deles que possa entravar os desígnios da providência. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus por vos haver colocado na vanguarda da vossa falange. É um posto de honra que vós mesmos pedistes e do qual é preciso vos tornar dignos pela vossa coragem, vossa perseverança e vosso devotamento. Felizes aqueles que sucumbiram nessa luta contra a força, mas a vergonha será, no mundo dos espíritos, para aqueles que sucumbirem por fraqueza ou pusilanimidade. As lutas, aliás, são necessárias para fortalecer a alma. O contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas que estimulam as faculdades, o espírito se deixaria ir para uma negligência funesta ao seu adiantamento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência. As lutas contra o mal desenvolvem as forças morais.